lidere com a sua definição de visão, missão e propósito. Você tem que entender que as pessoas, elas não seguem necessariamente o líder, elas seguem a visão, elas seguem um propósito que tem a ver com elas também. Então é importante que você, como líder, você tenha isso da onde, né, você lidera, seja a sua empresa, seu ministério. Peraí, qual que é a visão, né? Qual é a missão? Qual que é o propósito nosso aqui? E desenhar isso mesmo, colocar o que é, o que a gente pensa, e colocar isso num parágrafo, colocar isso num texto e depois ir diminuindo até que chegue numa frase e conectar isso com o seu time. Peraí, pessoas, qual que é o seu propósito, né? O que incendeia seu coração? Vamos conectar aqui. E vocês podem fazer isso juntos também. Pode ser reunião semanal, reunião mensal. Importante que vocês sempre se reúnam para falar sobre, e não tem problema nenhum quando você fala assim, estamos redesenhando, estamos fazendo um novo, estamos pensando, vamos desenhar juntos, vamos rascunhar juntos, que as pessoas se sentem parte daquele meio. Então é importante quando você vai falar de visão, de propósito, que você traga também as pessoas juntos, seus pares, seus superiores, se for o caso, e também o seu time. É importante que estejam juntos, né? Porque sim, todo mundo se conecta quando o propósito foca em algo maior, mais importante, sabe? A gente também tem essa questão assim de, não, peraí, eu vou me doar para quê? Porque o serviço, sendo ele remunerado ou não, é uma forma de doação. A gente está doando nosso tempo, e tempo é o que a gente tem de mais precioso. A gente está doando ali o nosso tempo. Então tem que ser por um propósito. Se não for por um propósito maior, isso é angustiante, isso é prisão, é escravidão, sendo ela remunerada ou não. Você se sente para baixo, por isso que as pessoas estão tendo burnout, elas estão tendo depressão, estresse, tudo misturado, essa confusão toda. Nós somos a geração mais cansada, a geração mais cansada que já existiu, porque a gente cuida dos nossos pais, que graças a Deus ainda não se foram, e a gente cuida ainda dos nossos filhos, e talvez você também ainda cuide dos seus netos, e você ainda contribui em renda, porque você ainda trabalha, você tem idade para trabalhar. Então essa geração está muito cansada, que ela tem que dar conta de quem está, né, acima, graças a Deus. E eu vou falar sinceramente, eu estou muito feliz que as nossas gerações, elas estão vivendo mais, porque a gente tem mais pertinho, né, as nossas pessoas tão queridas. Então que bom, né? E a gente também tem que alinhar aí direitinho pra gente viver também, né, de 100, mais de 100 anos, será? A gente tem que alinhar bem pra gente chegar lá, bem disposto, direito, com saúde, com a nossa mentalidade, porque a gente tem que cuidar da nossa mente para que ela chegue lá produzindo bem. E para tudo isso a gente tem que alinhar aí, ó, nosso propósito, a nossa visão, onde que eu tô, para onde eu vou, onde que estamos, para onde vamos conectar isso ao nosso propósito. E por último, sempre, se for e-mail, se for mensagem, se for reunião de treinamento, sinal de fumaça, seja lá o que for, sempre fale da visão, fale do propósito com paixão, porque isso que vai contagiar as pessoas. Você falou ali das coisas lógicas, das coisas práticas que vocês vão tomar juntos, vão decidir juntos, vão olhar para aquilo ali com carinho, mas a paixão é o combustível que vai fazer isso acontecer. Quantas das vezes você já deve ter visto algumas empresas, ou até na própria sua empresa, ou no seu ministério, onde você exerce a sua liderança, tem lá visão, missão, propósito. Ninguém sabe, ninguém pratica, ninguém entende. Como assim? Por quê? Porque não foi falado, não foi construído junto, não foi feita essa conexão e não tem paixão. Então não adianta ter frases, dizeres, palavras bonitinhas que combinem, ai, que fofinho, forma até um acrônimo, olha que interessante, que inteligente. Mas se isso não for gerado paixão, e para gerar paixão a gente tem que fazer isso continuamente. Aí você fala, meu Deus, mas eu falo disso o tempo inteiro. Sim, você tem que falar disso o tempo inteiro, vai comunicar? Aí você vai falar, né? Ah, tá. E aqui a gente sempre fala o quê? Lidere a sua vida. Isso, você que me assiste sempre,
sempre. Está construindo em você também uma cultura da autoliderança, cultura de crescer, de mudar dentro para transformar fora, que é de dentro para fora. Por quê? Porque eu sempre falo essas coisas. Você não está satisfeito com o resultado? Então você tem que mudar o padrão. E querendo ou não, isso tudo vai entrando na sua mente, você vai deixando germinar no seu coração e com isso vai transformando você, vai transformando o seu caráter, porque isso é cultura. Então todas as vezes que a gente escuta muito alguma coisa, e a gente sempre fala aqui com muita paixão, porque a gente acredita mesmo que você que está ouvindo, você se torna responsável por todo esse conteúdo que é falado aqui também. Você se torna corresponsável comigo para que a gente possa fazer a diferença, seja lá onde a gente for influente, na nossa família, no nosso ministério, na nossa casa, na nossa empresa, aonde você tem poder de influência, você pode fazer a diferença, depende de você. Então pense com carinho nesses 3 passos que eu te dei agora. Então tenha forma clara de desenvolver a sua visão e o seu propósito. Não sabe? Senta um pouquinho, começa a entender sobre o assunto, começa a entender para que você, o que arde no seu coração e começa a conectar com as pessoas e a partir de então comece a comunicar com paixão. Lidere você, lidere a sua visão, lidere o seu propósito, lidere o seu time, tenha autoliderança, lidere.